Fala, piazada, boa noite, sejam bem-vindos. Mais um estádio na área, mais conversa, mais resenha. Falar do que aconteceu na última semana aí, né, cara? Pô, emocionante essa última rodada aí do 35 que a gente tá acompanhando, né, desde o começo. Vamos debater sobre isso. Bom, antes começar aqui já, falar que hoje teríamos, né, o sorteio dos times lá da Copa Fúria Jovem, né, por motivos de força maior, acabou não acontecendo, não vai acontecer hoje, cara, mas fique ligado aí, beleza? E vamos seguindo aqui então. Só não podemos parar, né? Isso aí. Hoje, aí salvando a gente de novo, mais uma vez, está aqui o Balotelli. Já vamos colocar ele aí no vídeo e trocar uma ideia com ele, né? E vamos também dar um salve para nossos parça, né? Mamita querida, Datan, sobrou nem a caixa. Né? Mostra a tua barriga. A minha barriga tá de boa, cara. Não sobrou nem a caixa, hein, Adriano? Olha aí, Mamita querida, sucesso. Empanadas Mamita querida, entra no Insta, dá uma olhada. Faz o seu pedido, é bom demais, cara. É sucesso na cidade inteira. Inclusive, tem lá no Bem Simples Café também, lá no Morumbi. Bora lá conhecer esse lugar também aconchegante, tomar o café da manhã, já emenda com o almoço, com o café da tarde. É o lugar mais aconchegante do Morumbi, fechou? Barbearia da Antiga também, alô Jean, tamo junto, querido. O melhor da cidade é esse piazão aí, ó, Barbearia da Antiga. Entra no Insta, procura ele lá, ó, da Antiga Barbearia, marca seu horário, manda uma mensaginha lá, que o bicho é caprichoso, hein, cara? Sensacional, Jean, um abraço. E também a Foz Star Calçados, né, que é promoção o ano inteiro, toda semana uma promo nova, calçado novo, chegando aí ao inverno, tá vindo, né, cara, nem chegou ainda, mas já tem as promos lá na Foz Star Calçados. E pra galera que gosta também, que pratica um esporte, tem também, pra tudo quanto é tipo de modalidade, tem um calçado lá, beleza? Foz Star Calçados, entra no site, entra no Insta, segue a galera aí, que você vai acompanhar as promos, fechou? No mais é isso, e aí, Datan, beleza? Tudo na paz, Rafa, beleza. Estilo Heisenberg ou Peaky Blinders? Ah, cara, eu acho que é mais Peaky Blinder mesmo. Então beleza. Brabo. Então beleza, Thomas Shelby. Bora lá. Thomas Shelby é foda. Tá vendo só a Balota? Coisa linda. Balotelli, recebendo o Balotelli aí mais uma vez, né? Eu encontrei ele lá no estádio do ABC, um jogo, ele até comentou já, um baita jogo. A gente teve a oportunidade de estar acompanhando esse 2-2 aí, e é um jogo que tá aberto ainda, né? Tá tudo aberto. E aí, Balotelli, beleza? Tudo bem, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é isso aí, vamos pra cima falar sobre a rodada aí da semana aí. Massa. E verdade, né, cara? O Balotelli, ele pegou os dois jogos, né? Ele pegou o primeiro, que foi as duas, que foi o Vila C contra o Flamengo, o mando do Vila C, e depois eu encontrei ele lá no ABC contra o Canarinho, né? Deu pra pegar dois jogão, né? Isso. Então, ninguém melhor do que o Balotelli pra falar como que foi o primeiro jogo do Vila C contra o Flamengo aí. Vamos lá, jogo, que nem eu tinha falado antes nos meus stories, campo pequeno, gramado bom, mas campo pequeno. Eu tinha falado que eu já tinha feito o jogo do Balbinotti, Vila C e Balbinotti, já sabia mais ou menos como ia ser também Vila C e Flamengo. Aí, dito e feito, foi o que aconteceu, o jogo muito truncado, de poucas oportunidades, né, muito faltoso o jogo, né, e até então, um abraço pro Paulinho também, que o Paulinho, o jogo correndo ali, o Paulinho chegou em mim e falou, Balota, o que você tá achando do jogo? Eu falei, você viu meus stories? Falou, vi. Então, é o que eu falei a respeito da partida. E o Vila C saiu ganhando de 1-0 no começo do jogo e se acomodou com 1-0. Se acomodou com 1-0, não criou mais e foi deixando o Flamengo crescer no jogo. E o Flamengo no finalzinho também, ali faltando acho que 5 minutos ali, buscou um empate. Empate fundamental para o Flamengo, acredito eu, que 1-0 para o Vila C já era difícil, porque todo mundo sabe a grandeza e a força que o Flamengo tem dentro de casa, né? Então, o empate para o Flamengo foi um gol de vitória. Isso aí. E aí, traz pra cá agora o próximo jogo, né? E aí, o segundo jogo também, né, cara? Um pouco mais emoção também, né? 2-2. E eu acompanhei também lá pelos stories, tudo. E é muito louco você pensar, né, cara? Pô, 2-0, chegou um momento, parecia assim que, ó, parece que vai ficar nisso, vai definir, né, cara? Então, eu cheguei, eu olhei para a arquibancada, o primeiro cara que eu vi foi o Datão, falei, olha que massa, cara, porque se não me engano você tinha falado para mim que você não ia poder fazer os jogos, né? Eu trabalhei, né, e daí à tarde eu tinha um curso também do trabalho, enfim, mas daí eu consegui, acabou antes, aí eu fiquei pensando, cara, PSG e Inter ou Canarinho e ABC? Você não perdeu nada, né? Vamos então, eu fui assistir ABC e Canarinho, né, meu? Né? Final de graça, um show de graça, né? Com um jogo top. E a torcida do Canarinho, como sempre, mano, presente. Falei, cara. Putz, é sensacional, assim.
a mulher do megafone lá enche o saco, mas assim, é importante, né? Faz parte do futebol. A torcida do ABC também estava presente, né? O clima gostoso também para jogar, era 4 horas, então assim, tava fresquinho, putz, tudo a favor, né, cara? O primeiro escanteio que o ABC tem, o Dalvez consegue fazer um gol, né? Pega de direita ali, abre o placar. Foi com quantos minutos, Datan? Eu acredito que não deve ter dado 10 minutos de jogo. Aí tem um lance, cara, eu achei que o árbitro foi mal pra caramba durante a partida, eu achei que ele tava tentando se impor, mas não tava conseguindo se impor. Eu vou falar o que eu vi de longe, tá? Teve um lance na frente do banco ali do Guilherme Farias, ali do treinador, que no meu ponto de vista, um jogador do Canarinho tentou simular uma jogada com o braço na cara. No meu ponto de vista, não foi. O juiz deixou rolar o jogo. O do Robinho, da expulsão? E logo na sequência, um outro jogador vem para reclamar do Canarinho, o juiz dá um amarelo. E daí, esse mesmo jogador vai para cima do juiz, mas ele não ia na questão de bater. De violência, algo assim. Mas o juiz, quando o cara tava indo para cima dele, o árbitro, o que ele fez? Ele empurra o jogador. Ele empurrou o jogador? E daí ele pega, ele vem e dá o vermelho. Aí virou um salseiro, né, cara? Porque independente se é o árbitro, você não pode empurrar o jogador, tem que ter o respeito dos dois lados, né? Vamos se dizer, né? Então, assim, ele foi se defender, mas ao mesmo tempo o cara nem chegou a encostar nele. Foi assim, tipo, tirar satisfação, né? Então fica naquela situação. Tudo isso com 15 minutos. Tudo isso com uns 10, 15 minutos, exato. E daí, cara, expulsa o jogador, o Dalvesco toma um cartão amarelo, o Guilherme Farias já vê isso daí, que o Dalvesco toma o amarelo, que era o primeiro volante, que tinha acabado de fazer o gol, pensando que o juiz poderia equilibrar dando um cartão vermelho, né? Achou que ia arrumar. Ele pega, ele tira o Dalvesco, coloca o Bicudo de primeiro volante. Bicudo entra de primeiro volante. Achei que no primeiro tempo, eu até depois falei com ele, eu achei que o primeiro tempo dele não foi tão bom. O segundo tempo ele consegue desarmar, consegue jogar melhor, foi bem. Tem um momento ali que também o Bicudo toma um amarelo no segundo tempo, numa escapada pela lateral de um jogador do Canarinho e leva amarelo, aí ele tira o Bicudo também, coloca o Leão. O Leão já tinha entrado no primeiro tempo, mas assim, sempre tentando entender que o cara já estava com o amarelo, vou tirar para não levar o vermelho. Porque ele queria compensar algo assim. Isso, porque, cara, do jeito que eu entendo o Farias e do jeito que o árbitro estava levando o jogo, a tendência era essa. Então, assim, nesse sentido ele fez bem. Achei que demorou um pouquinho para colocar o Moi de volta, tanto é que quando o Moi entra no segundo tempo, ele pega, ele dá uma, assim, não tava decidindo o jogo, mas, cara, o Moi, o Xande, esses caras assim no meio de campo, o Nego Queijo, um Luazinho, um cara assim, é um cara que tem que estar no jogo. É um cara que em uma bola, ele vai achar um passe. Vai decidir. O Moi, quando ele entra, ele pega uma bola, faz um 2, ele sai praticamente na cara do gol. Eu não vi se a bola pegou no goleiro ou se pegou no zagueiro, mas assim, acabou saindo. O Lima tem uma chance também de fazer um gol de cabeça no segundo tempo, que eu acho que você tava, foi pra fora. Rafa muito bem no gol, cara. Pegou uma bola do Codorna. Pegou duas, né? Falta e aquela outra Isso, mas aquela outra que o Codorna puxa pro meio e chuta o Rafa. Isso, vai buscar. Cara, o Panatta, sensacional mais uma vez, ele briga muito o jogo inteiro. Eu só acho que o Panatta tem uma situação que eu já falei com alguns colegas, que é assim, e ele sabe muito bem que o jogo dele, ele precisa desse facão e ele não pode ficar jogando de costas pro gol. Não que ele jogou de costas pro gol. Mas o zagueiro do Canarinho, tem um que é mais pesado, que eu acho que é o número 15 lá, se você vai barriga de chope, os caras chamam. Se você vai jogar de centroavante com ele, não é o caso do Panatta, tá? Mas se você coloca um cara de referência jogando encostado dele, é o que ele quer. É esse jogo mais próximo, né? Mais próximo, isso. Então, assim, se alguém tem um centroavante que consegue abrir esse espaço, vem um pouco pro meio, pro Panatta fazer o facão, cara, toda hora vai sair na cara do gol. Porque daí na velocidade não tem como pegar, né? O Panatta pega numa fase iluminada, eu até falei com o Adriano. Cara, da onde chuta? Então, da onde chuta, entra... Rafa?
ele pega, é uma bola que é pressionado lá no escanteio, né? Um jogador do ABC pressiona, rouba a bola, o Panatta pega, dá um corte, cara, aquela bola ali, quando o cara tá na fase boa, a bola entra. Agora, quando a fase é ruim, a bola vai lá no escanteio. Isola. E o Panatta vai, faz um gol, bate na bochecha da bola ali, da rede, e a bola entra, cara. E ele, quando faz o gol, ele vem, eu falei, meu Deus, ele vai vir em mim, eu tô com a câmera, eu filmei, pô. E eu tô aqui, eu falei, vem em mim, fiquei gritando, ele não vem em mim, daí acabou o jogo. Ô, Balota, desculpa, cara, adrenalina ali e tal, cara. E ele virou característico o peixinho, cara. O peixinho, não, agora é o peixinho. Ele deu um peixinho lá no Jardim São Paulo, Rafa, tava seco o campo, velho. Eu falei, meu Deus do céu. Vai rasgar o peito se tiver uma pedra, né? Deus me livre. Enfim, cara, eu gostei. O Dodô achei que foi muito bem também, jogou no primeiro tempo. O Cris, quando entrou, foi muito bem. O Romarinho jogou muita bola. O Romarinho também é bom. Então, não conhecia, assim, do ano passado, tá? Da Aparecidinha, sinceramente, não conhecia. O Caio, quando entrou, fez a diferença também. Enfim... Tirando tudo isso, cara, o Nego Queijo começa a dominar o jogo no segundo tempo. Ele chama a responsa. Chamou a responsabilidade e quando ele tem o jogo pra jogar de frente pro jogo, não de costas pro jogo, aí facilita pra ele, facilita pra quem tá do lado dele. O time do Canarinho, cara, conseguiu ainda encontrar força daí pra fazer o 2-1, né, numa bola de escanteio. E um lance, no meu ponto de vista, eu acho que não só no meu, né? O zagueiro não tinha necessidade nenhuma de ter feito aquele pênalti. Levou o drible, era deixar, ele foi... Isso, porque assim, ele foi pra frente e ele voltou, dominou e trouxe pra trás. Quando ele traz, o zagueiro vai e faz a falta e um pênalti bem claro, o juiz foi bem nessa. Bem demais. Se ele não dá aquele pênalti lá, podia abandonar. Não. E daí, logo no finalzinho, acho que faltando uns 2, 3, né, Balota? Uns 3 minutos ali, empata o jogo 2-2 e pode ter certeza aí que é um jogo que vai estar aberto. A torcida do Canarinho vai pressionar muito lá no estádio do Canarinho. Vai ser pressão lá. E assim, os dois times têm a chance de classificar? Tem a chance de classificar. Mas o resultado, eu vejo assim, pelas circunstâncias do jogo, com a menos, jogando fora de casa, cara, é um ótimo resultado pro Canarinho. Gosto de vitória. Porque não fez um bom primeiro tempo. Pro ABC, pelo jogo... Jogando com um a mais, e eu até falei com o Balotelli no primeiro tempo, cara, não parece que o Canarinho tá jogando com um a menos. Não parece. Tá? Eu escutava... o jogo todo, né? E eu escutava o Gui falando, assim, o Guilherme Farias falando, cara, tira lá na frente, por quê? Mas você viu que a hora que a gente tava, quando eu cheguei, que eu perguntei pra você tinha falado de tudo acontecido da expulsão, o Bicudo tava marcando bem o Nego Queijo. Sim. Tava bem, porque o Nego é que nem ele falou, Datan, se você marcar ele de costa, ele não cria, mas deixou ele virar de frente com o jogador, aí ferrou. E o Bicudo tava bem, até o Bicudo, sem querer, o Nego largou a mão, porque é o estilo dele jogar, tipo assim, com contato, ele vê onde é que tá o jogador pra ele girar pro lado ao contrário, e deixar o Nego jogar. E o Codorna também, você tá Nossa senhora, que o Codorna jogou, irmão. Parabéns. Você tá numa fase boa faz um tempinho, né? É que, na verdade, quando deu Flamengo e CRG do jogo lá da final, que você tava assistindo, ele tava horrível. Ele não conseguia dominar a bola. Mas o que eu vi ali, cara, eu falei, eu nunca tinha visto ele jogar daquele jeito ali, cara. E você viu o primeiro gol do Canarinho? O Nego cobra o escanteio, aí a bola crua, o zagueiro lateral do ABC dá tipo uma casquinha. Vai pro Codorna, o Codorna vai pro X1 com o cara, vai pra linha de fundo e cruza, a bola cai no pé do Nego e o Nego que dá assistência pro Garcia fazer o gol. Então, cara, o Nego e o Codorna ali naquele jogo ali, e daí teve o lance também do Geva, que o jogo tava 2-0, pro ABC matar o jogo, o Geva quase faz contra, que pega na trave. Puta, eu não lembro. No primeiro tempo eu tava lá em cima com você, que daí ele vai tirar a bola lá, o Canarinho vai sair numa jogada lá e eles erram. Aí o Geva vai tirar a bola pra escanteio, pega na trave ali, entrou no jogo ali, começou ali tudo. Entra, já era. Ah, não, 3-1. Aí fica difícil. Não, e outro lance, tava 2-1, o Panatta saiu. Não, tava 2-0, o Panatta saiu, aí eles fizeram um gol. Aí o Panatta retorna. Aí teve um lance lá na frente do ABC, que o Panatta vai pro fundo, rouba a bola e cruza pro Lima. O Lima subiu assim, ó. Se ele faz o 3-1, eu tava do lado do Gil. O Gil fez assim, ó. Balota, entramos no jogo. Porque se faz aquele 3-1, faltando 7 minutos, 10 minutos, acaba. Daí acho que o Canarinho não ia ter força mais pra reagir, vamos se dizer assim. E aí o Canarinho falou, minha torcida é foda, Balota, fica olhando. Aí começou aquela mulher lá com aquele microfone, rapaz do céu, você é louco.
Ô, nós que tá assistindo. Cara, é tipo Cara, assim. tem torcida, Balota, de time profissional que não tem a torcida deles, velho. Eu vou falar pra você, eu queria jogar daquele jeito. Legal. Corre, Balotelli, seu Iná. Cara, tipo assim, você vai ficar bravo, mas você tem que correr, mano. Você tem que correr. E tipo, o Gil falou, Balota, minha torcida é embaçada. E a hora que empatou, que ele faz o gol de pênalti, como é que é o Garcia lá, o Gil vem em mim assim, tipo, chorando, achei que ele ia me abraçar. Aí nisso passa o outro jogador, assim, ele abraça, tipo assim, emocionado, cara, porque não imaginaria que com um a menos ia arrancar um empate daquele ali. Porque mesmo, tipo assim, mesmo com um a menos, o Canarinho foi superior no segundo tempo. E o Rafa salvou. Então, os 10 primeiros minutos do ABC, quando ele vai e faz o segundo gol, o ABC tá melhor de novo no jogo. Só que assim, o ABC não conseguia manter a intensidade, então tinha momentos que o Canarinho conseguia dominar o jogo, e daí do nada o Lima aparecia lá e cabeceava e era um perigo de gol pro ABC. Mas quem tava dominando o meio de campo já não era mais o ABC, era o Canarinho, entendeu? Mas assim, em questão de eficácia, não vamos falar que foi eficaz porque não fez o gol, né? Sim. Mas assim, tava sendo perigoso esses lances que o ABC tava conseguindo encontrar. A questão do Canarinho ali, cara, quando o Luan vem pro jogo com o Nego Queijo, tem o número 7 lá, o Fortinho lá. É o Garcia, todos os Garcia lá. Então, eu não sei se é o William. Bill? Tem qual? O 9-2 lá que fez o gol o primeiro, é o William, né? Daí é o irmão dele, né? Bom jogador, Nossa, mano. Muito demais. Bom jogador. E forte, hein? Forte, ele é evangélico. Bom jogador. E assim, quando tá esses três juntos, meu amigo, aí o negócio fica mais embaixo. Então assim, eu não sei porque o Luan não veio pra essa primeira partida, né, o Luan Neguinho. Se ele vir no segundo jogo... Vai vir. Provavelmente, quer dizer, provavelmente não. Ganha muito mais volume de jogo no meio de campo, porque o Luan, ainda mais num campo pequeno, ele vai se movimentar muito, tem o passe, né? Então, assim, dá uma diferença, né? E outra questão que eu queria até falar, que eu não sei o que aconteceu, mas eu achei que o Canarinho entrou meio dormindo, porque eles entraram, o ABC já tava fazendo o aquecimento, já tava na roda e tal, e o Canarinho nem pronto ali Será que eles não estavam se aquecendo no vestiário? Cara, eu acho que... eu não sei o que aconteceu. Eles tiraram foto, eles foram pro vestiário no primeiro tempo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu achei que entrou frio. Eu achei que não foi uma tática boa. Independente se tentou fazer isso planejado ou não, eu acho que não entrou acordado, entendeu? Eu acredito que com a expulsão nunca vai ser planejado, vamos se dizer. Não, mas tipo... era antes de entrar pro jogo, né? Entendi. Antes pra entrar do jogo. Friozão, você fala. Isso, vamos supor, demorou 15 minutos pra começar o jogo, a partida. O Canarinho tava ali no banco e o ABC já correndo, já fazendo o aquecimento, entendeu? Então, quando começa o jogo, o ABC tá indo no 220 e o Canarinho tá em outra voltagem, entendeu? Entendi. Então, é mais nesse sentido. Enfim, cara, foi um baita de um jogo, não me arrependo de ter assistido o ABC e Canarinho e ter deixado o PSG e Inter de Milão 5-0 pra lá. Depois eu consigo assistir na TV, né? Foi um bom jogo, uma torcida assim que tava presente também. Então, cara, eu tô muito feliz de ter acompanhando esse 35 e não ter tido nenhum problema em relação à questão fora das quatro linhas, né? Que era aquilo lá que a gente falava de tá um jogador que é federado, essas coisas assim. Recurso. O Peterson acabou de falar aqui, que é o que foi expulso também, ele falou, foi feito o trabalho todo no vestiário. Legal. Que eu imagino que eu falei. Legal. Às vezes eles estavam concentrados ali no vestiário, fizeram uma oração, conversaram bem para ir para a partida. Mas pode ser, mas às vezes isso daí acaba entrando frio, porque o cara, tipo assim, ele tem que ter uns 10, 15 minutinhos de sentir o gramado, de ver como é que vai ser. Foi uma opção do Peterson, obrigado Peterson de ter falado aí para nós. É uma percepção que eu tive de início de jogo, a gente não conversou depois, né? Eu encontrei o Peterson ali na hora que ele tava ali fora e tal, acabei não querendo trocar uma ideia para não atrapalhar, eu vi que ele tava bem nervoso também de fora, mas foi uma percepção que eu tive ali como torcedor mesmo, como alguém que tava assistindo o jogo. Eu falei, o que tá acontecendo? Porque estranho, né? Porque o Canarinho, ele é exemplo nisso aí. Então, de aquecer antes, tipo assim, eu fui lá fazer o jogo deles lá, a equipe do Brinco tava se trocando, eles estavam ali já fazendo trabalho com bola e tal. Mas eu imaginei que era o vestiário do ABC, sim. Então, eu falo isso porque já aconteceu comigo quando eu tinha o time
de futsal que jogava os campeonatos amadores, e a MDS entrou voando. Os caras, quando a gente chegou na quadra, era o primeiro jogo, era 7h30, os caras já estavam chutando bola, já estavam aquecendo, e o meu time tava lá no vestiário. E quando a gente entra frio pra caramba, a gente levou uma entubada, entendeu? Mas assim, é uma questão, então, que foi uma opção, né, do Peterson, do Gil. O Geva acabou de confirmar, ó, saímos do vestiário prontos pro jogo. Então. Levamos o gol porque faz parte da partida, faz parte do jogo. Então é isso, uma decisão escolhida pela direção, né, Peterson, pelo Gil. E, cara, a voltagem era outra, mas é isso. 2-2 é um jogo que... Foi buscar, né? Não, foi Aí buscar. Só que eu vou falar pra você, do mesmo jeito que eu saía chateado com a equipe do ABC, vamos se dizer que 2-0 com 1 a mais era uma vitória, não esperar um empate, vamos supor assim, né? Eu acredito que agora, pro jogo da volta, a pressão vai tudo pro Canarinho. Você acredita que, na minha opinião, a pressão vai tudo pro Canarinho? Por mais que jogue em casa, o ABC ele vai jogar tranquilo. Porque, tipo assim, ó, o Canarinho empatou fora, então quer dizer que o Canarinho já tá passado, já passou o Canarinho, então o que o ABC vai fazer? Vai jogar toda a obrigação pro Canarinho e vai jogar por uma bola. Escuta o que eu tô te falando. Eu concordo com você, mas eu tenho outro lado também. Eu conversei com um jogador do ABC e ele falou assim, cara, eu prefiro jogar desse jeito do que com a vantagem. Porque daí o que acontece às vezes? Às vezes você vai com uma vantagem mínima, Rafa, de entrar com 1-0 e você entra acomodado. Você entra, né, não entra, você não entra com 100%, vamos dizer. Isso, exato, você entra com aquela vantagem. Relaxado, isso, né? Exato. Então tem esse sentido também. Agora, assim, eu consigo ver também o Canarinho conseguindo jogar muita bola e o ABC jogando bola. Então vai ser um puta de um jogo. Eu vou fazer questão de estar assistindo esse jogo do Canarinho e do ABC. Tem o Flamengo agora e o Vila C, né? Outro grande jogo. Ali também eu vou te falar, eu conversei com o Gé, com os atletas, o Léo lá, eles falou que não vai entregar assim também não. Igual as outras equipes, pega e vai lá, leva 4, leva 5, eles vai pra cima do Flamengo. Conversei ontem com o menino, porque tipo assim, o Flamengo ele tem uma característica de jogar no Campo Grande, os caras são muito técnicos, são diferentes e tal, mas eu não vou falar a estratégia que eles vão usar sábado, só que eles falou que eles vão pra dentro dos caras, não vão deixar os caras respirar, porque do mesmo tempo que eles cansam e troca e volta, as equipes dele também conseguem, então vai ser um jogão também, cara. Pois é, o do Vila C eu não consigo ter uma opinião formada, porque eu só assisti um jogo e foi contra o ABC, e foi uma partida que nem eu falei já outra vez, que não foi uma partida assim que foi um bom jogo da parte deles, né? Então, assim, todo mundo fala do Léo, que joga muita bola. Todo mundo fala do goleiro, que é um bom goleiro. Bom goleiro, né? O Regi também, que tá sendo o destaque da equipe desde do último jogo como é que fala? Da primeira fase. Da primeira fase, daí foi para as quartas, foi o homem do jogo, e agora na ICM também tá sendo destaque. Então, e ele é muito rápido, o Paulinho toda hora, gruda nele, não deixa ele sozinho. Deixava ele sozinho, ele ia para dentro do cara, parava lá dentro do gol, cara. Então, um cara muito bom. Então, ali no Campo Grande, se é eu, o técnico, eu jogo com um cara em cada beirada, eu jogo pelos cantos, porque queira ou não queira, a zaga do Flamengo, tirando o Marcão, o alemão, o outro lá, o Rig, o Marcão, ele é pesado, pô. Então, se o G colocar na frente, só vai parar com falta. Só que daí é aquela questão, né? Se você tem um volante bom, igual tem o alemão lá, que acompanha, então, o Betão que corre igual louco. Aí não fica sozinho, né? Você não fica de mano com o Marcão ou com o Rig, entendeu? Isso, exatamente. Então tem toda essa questão. O Paulinho é macaco velho também, né? Se ele vai colocar um lateral... O Paulinho toda hora vindo resenhar comigo, e aí, Balota, o que você tá achando do jogo? Teve um lance que eu tô filmando, era a lateral do Vila C. Eu fui, parei a bola, os caras pegou e cobrou rápido. Daí o Paulinho, pô, Balota, aí você me quebra, irmão. Eu falei, perdão, professor, perdão. Eu tava aqui, eu só pisei na bola, acostumado. A bola procura o pai. Então. Mas é isso aí, cara. Não, mas foi um jogo... Eu já esperava aquele jogo. Vila C e Flamengo, eu já esperava aquele jogo. Falo pra você, porque eu já tinha feito outro jogo, Campo Pequeno. Pra você ter ideia, o Paulinho falou pra mim, o Maiquinho é meu centroavante. O Maiquinho é minha válvula de escape lá na frente. Mas Campo Pequeno aqui não tem como colocar o homem jogar desse jeito, só no jogo da volta. E pode ver que o jogo da volta que o Maiquinho meteu o hat-trick, o outro que nós assistiu lá, todo jogo ele saía daqui costurando pelo meio e parava dentro do gol. Entendeu? Por ser um campo grande. Então de qualquer forma, 2 jogão, hein, cara? Isso, não, 2 jogão. Ali
Merecido as 4 equipes, merecido as semifinal, os resultados merecidos, porque... Né? Mostra o equilíbrio, né, cara? O equilíbrio, com 1-1 e 2-2. Você vê, o Canarinho foi buscar com a menos, cara. Então, cara, eu vou falar pra você, eu tô ansioso já pra sábado. Tomara que seu Claudemir faz a mesma coisa, horário diferente pra mim poder fazer meus conteúdos. Cara, isso é um ponto legal de você comentar, Balota. Eu acho que tem uma questão. Temos o jogo do Foz no final de semana também, a última rodada da primeira fase, né? Foz buscando a classificação e existe esse ponto a levar em consideração. Será que vai ter a rodada no sábado com o jogo do Foz? Vai ser sábado o jogo do Foz? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma pesquisada aí. Olha aí. Parece que é. Há uma o Rada conversa, me mandou né? aqui, mas eu tô em live agora. Deixa eu ver. Não, mas Olha aí. Tem uma conversa aí sobre essa questão mesmo, né, Datan? A gente tava ouvindo, cara. De que tem essa possibilidade de que talvez possa ser adiada esse jogo da volta, mas não se sabe. Mas é por um bom motivo também, né? Cara, mas você acha que... Mas você acha, sinceramente, Balotelli, você acha que atrapalha o Amador com Foz, campo? Fala da Pelos horários? Ou no dia? É questão de talvez de público, sei lá, de puxar público. Cara, não sei. eu vou te falar. É mais fácil... 7 de junho vai cair que dia? Cara, eu acho que é num... Será? 7? 7 de junho, 3h30. 7 é sábado. Então, aí, ó. 3h30, lá no ABC. Aí, ó, o Giovanni falou assim, ó, coloca nossos jogos às 14 horas, quem quiser assistir o jogo do Foz vai depois. Grande Giovanni, tamo junto, irmão, abraço. Mas é isso aí, cara, Então, aí ficou essa questão aí, estamos... Cara, sinceramente, escuro. eu não sei como que tá o calendário, porque tem o campeonato da LIF também, que não é o 35, mas tem o campeonato da LIF, tem a Copa Oeste, que não é o amador, mas tem. Então, assim, eu não sei como que eles vão levar em consideração tudo isso. Tem jogador, vamos pegar o Panata aí, que joga no ABC 35 e joga no Amador. Tem outros jogadores que a gente sabe que joga no 35 e joga no Amador para outras equipes, né? Assim, a gente tem que apoiar o esporte local, tem que apoiar o Foz, né? Profissional, mas eu não acho que teria problema de ter o jogo às 3h30 do Foz e o Flamengo jogar às 2 horas e o Canarinho jogar às 4. No meu ponto de vista, tá? Eu também acho que não tem problema. Eu acho que são públicos diferentes, entendeu? O cara que assiste o Amador mesmo... ali o Canarinho, a torcida do ABC, cara, são pessoas que geralmente são da família, são amigos, entendeu? Eles vão lá para prestigiar os amigos e os familiares, entendeu? Coisa bairrista, né, cara? Da vila, e a galera que vai assistir o Foz é outro público, entendeu? Claro, lá na frente é outra história, né? O Foz chegando na primeira. Mas eu acho que agora não atrapalharia, eu acho que atrapalharia mais a questão do campeonato pela semana, né? Talvez perder uma semana. Isso. E, enfim, eu espero que tenha esse jogo, porque eu tô ansioso igual você, Balota. Eu tô ansioso pra assistir essa semifinal aí do 35. E eu espero poder assistir os dois. 2 horas um e às 4 horas o outro. Cara, eu peguei aquela motinha, vi igual louco naquela Tancredo Neves ali. Você viu, né? Eu cheguei lá e aí, como é que tá? Daí eu ia descer, eu falei, não, vou... Lembra que eu falei pra você? Eu falei, não, vou assistir o primeiro tempo aqui com você, vamos tirar umas dúvidas aí, depois no intervalo eu vou lá. Daí eu fui lá, se cumprimentei com as equipes, com os atletas lá, daí fiz o segundo tempo lá, mas foi sensacional. Pra mim, na minha opinião, que eu fiz, foi o jogo mais top que eu fiz. E acompanhando, tipo assim, uns 20 do primeiro tempo e o restante do segundo tempo. Cara, falando em jogo mais top, eu tô pensando aqui qual que foi o melhor jogo que eu assisti até agora, assim, pelo menos. Você tem outro, assim? Eu tô tentando pensar aqui. Tem o do Maiquinho, que foi a estreia, que eu gostei muito. Cara, o jogo contra o Canarinho... Tava amor no primeiro tempo, depois o Flamengo... O jogo contra o Canarinho, eu até comentei com o Peterson esses dias, e eu já falei isso pra várias pessoas. O resultado não condiz com o jogo. Tá? O Canarinho fez um jogo pau a pau, jogo bom, teve chance de ganhar o jogo. De sair na frente, né? De sair na frente, de ganhar o jogo, enfim. Quando o Garcia, então, o número 7, ele se machuca, perde um pouquinho mais de força, mas assim, o time do Canarinho muito bom, não tinha visto ainda esse time jogar completo, né? Tinha visto amistoso contra o ABC, enfim.
E, cara, quando o Maicon entra de atacante, que ninguém espera, né? Paulinho coloca ele de atacante, dá uma mudada no jogo, né? Ele tenta partir uma vez pra cima, o lateral corta, daí na segunda ele ganha, enfim. Ele acabou mudando o jogo. E, assim, o resultado não condiz com o que foi o jogo. Foi um puta de um jogo. Então, em relação à qualidade de jogo, eu achei que foi mais técnico do que o ABC e Canarinho. Você acha? Eu achei que sim. Agora, em relação à emoção, a tudo que rolou, eu acho que esse jogo foi muito bom mesmo. Esse 2-2 foi muito bom. Bola na trave, o Rafa... cara, foi um jogo perfeito de você estar lá assistindo, cara. E agora, um jogo perfeito. Em relação a destaque de goleiro, cara. Nossa. O Rafa, ele vem fazendo boas partidas. Pô, ele não parece um profissional nas bolas? Parece. Pô, ele tem postura de profissional, o jeito que ele sobe a defesa que ele faz, se é outro goleiro mal preparado, do jeito que o Codorna... Pô, eu tava bem na linha do Codorna assim, ó, que ele tira pro chute, a bola faz assim, ó. A bola faz assim, ó. E ele vai... Pum, bate. Pode ver que teve um aí igual que ele não pegou, que foi na trave. E falar outra coisa, ele não é alto, então é o posicionamento do goleiro. Tá? É o cara que sabe jogar mesmo, né? Outra coisa, contra o Anita Garibaldi também ele salvou, teve uns 2 lances assim que ele acabou salvando o ABC. Claro, o ABC teve a oportunidade de fazer gol, mas o Rafa pega uma dentro da área, mano a mano com o Adriano ali, que ele pega com o pé. Então, assim, o Rafa vem fazendo uma boa competição, é um dos destaques ali do ABC. Cara, o elenco, quando começou, eu falava assim, pô, o elenco do ABC, do Flamengo, do Canarinho, são os elencos mais fortes, mas não significa que os elencos mais fortes vão se consagrar campeões, né? Não entra até porque o Real Madrid não vai ganhar toda hora, né? Não, e outra coisa, é o que eu falei desde o primeiro podcast, o 35 é o único campeonato que você não tem um favoritismo 100%. Sim, exato. Não tem porque é as mesmas oportunidades que você tem, Rafa, ele também tem as mudanças. Então, claro, uma ou outra peça vai sobressair. O talento, o cara, né, treina, tipo um Panata, um Bahia, um Nego Queijo, um Luan, tal. Isso daí os caras vai sobressair. Mas no resto, irmão, é tudo igual. Tem também a organização que começa fora de campo. Fora de campo, cara, pra mim ali tem equipe que começa ganhando os 3 pontos ali. Tem que ter organização, cara, porque pega tudo homem barbado, cara. Não é igual você pegar um amador, ou piazar de 16 anos, 17 anos, que você tem que lapidar aquela pessoa e tal. Ali é tudo, ó, vou e tal, pode contar comigo, o cara vai. Ó, que nem lá, Vila C e Flamengo. O menino lá não entrou no jogo, esqueci o nome dele, o volante. Flamengo? O loirinho lá, não é o Volney, é o... Esse mesmo que você quer falar, o parceiro lá que me mandou o negócio do VAR lá, o Ismanioto. Esse vem de lesão, né? Isso. Daí ele cumprimentou todo mundo, eu fui, tipo, cumprimentar o Sousa e o Rafa falou, obrigado aí e tal, pela moral. Aí tava passando o Ismanioto, ele falou, daí o Rada foi lá. O Paulinho foi lá. Falou, vem aqui, eu não te coloquei por causa disso, jogo difícil, o jogo truncado e tal, mas lá você vai ter oportunidade. Ele, não, professor, tá tranquilo e tal, não sei o quê. Então, pra você ver como é que era o jogo. Ó, a peça que não entrou no jogo. Porque o Ismanioto ali também é qualidade demais, mano. Por mais que vem de lesão... Ele bate muito bem na bola, Bate muito bem na bola. Eu assisti só um jogo dele que ele entrou, mas ele entrou de lateral contra o Shampoo na primeira fase. Não, ele jogou aquele jogo lá que o Maiquinho entrou. Ele entrou um pouco, se eu não me engano. Não lembrava. Eu assisti o Shampoo, Gelado e Flamengo, ele entra de lateral, claro, eles deram uma mexida no time. Cara, não é o forte dele, claro, pô, depois de... Ismanioto, depois de velho lateral não dá, né, Paulinho? Você quer zoar com o cara. Brincadeira à parte, não prejudicou. É um cara que sabe jogar bola, então tem qualidade, mas pra posição você tem que estar muito bem fisicamente, né? Não muito tem... Bem. Não, claro. Ó, mandar um abraço aí pro Robson, jogador do ABC, que quebrou o dedo. Aquele lance que ele saiu bem no banco ali do Gil ali, que ele vai desarmar o Codorna. Sim. Quebrou o dedo, que eu meti uns storyzinhos. Conversando com ele, postei lá, ele tava no UPA, tava no hospital lá. Melhoras aí, Robson. Abraço, irmão. Você é doido. Tô de bom, tá aqui na live aí. Mas é isso aí, cara, eu tô muito ansioso. Se fosse para ter posicionamento em questão de cancelar a rodada, eles já tinham que falar, porque já é terça-feira e não atualizaram o horário. E ainda não? Ainda não, então pode ser que alguma coisa venha por aí. Ficar ligado aí, né, cara? Não, vamos ficar ligado aí. A importância, né? Você falou do Paulinho, o cara conhecer o elenco que tem, é óbvio, né? Ele tem que conhecer muito bem as peças que ele tem, mas saber como usar, né? Igual ele de repente poupou, ele não colocou jogadores que se destacam, mas isso, ele tem que se adaptar com a situação ali, né, cara? Cara,
condição que tá oferecendo. E se tiver alguém do Canarinho ou do ABC pra falar pra gente aí, então, fala aí, galera, se tem alguém que tá suspenso ou alguém que provavelmente não possa jogar por conta de lesão. Se vocês puderem dar um salve aí pra gente, a gente agradece. Robson, fala aí, Rob. Então é isso aí. Mas é que nem você tá falando aí, Rafa, o Maiquinho mesmo. Ele queria contar com o Maiquinho de atacante lá na frente. Sim. Só que ele viu que o campo é pequeno, jogo ruim, jogo truncado, o Maiquinho ficou lá na lateral. E vou te falar, o Maiquinho entrou na lateral, porque o Maiquinho só jogou o segundo tempo, ele chega atrasado, porque ele tava na pescaria, né, normal. Aí ele pegou e não queria sair, não queria vir pra esse jogo, tá? Eu vou falar aqui, Mike, sei que você não queria vir, não queria ir naquele jogo lá. E ele jogou um segundo tempo lá, bom, o cara que tava jogando aquela ponta não criou um minuto, porque como ele tava frio, tipo assim, ele tava, não tava cansado. Sabe como é que é a qualidade do Maicon? O Café, quem que era que tava em cima do Maicon daí? O Café tava no pivô. Daí jogando de centroavante. De centroavante, o Café e o Reginaldo jogando aqui embaixo. E tinha mais um menino lá que eu não lembro o nome. Ah, tinha um outro centroavante, um grandão, um fortão, esqueci o nome dele. Cara, gente boa também. Ficava revezando ali. Anderson. Eu acho que é. Barbudo, tipo eu, assim. Isso. Pode ser o Anderson. O Anderson, eu acho que tava lá. É verdade, ele tá jogando com 3 atacantes, cara. E ali o Léo ali na meia ali. E, tipo assim, daí o Maiquinho entrou e deu uma segurada, porque tava o Vila muito volume. O Vila C tava atacando bem. Cara, o time do Vila C tem muita gente que sabe jogar bola, velho. No intervalo eu tava conversando com o Gé, ele daí falando o motivo porque que não vieram aqui, ele falou, Balota, meu grupo tá fechado, cara, foi o grupo mais top que eu trabalhei até agora. Pode falar lá pros meninos do estádio GV que a gente vai, passando ou não, semana que vem, se ele quiser mandar uma mensagem, contar com a gente vai. Mas o grupo de Vila mais fechado que o nosso, nesse campeonato eu não vi, Balota. E mesmo, tá ali porque merece, tá merecido. Pode ver que não tem estrela, Vila C chegou por causa de fulano, chegou cara, por causa de fulano. Tem o Léo, né? Tem um Léo, assim, rodado mesmo, tem um Léo, tem um outro volante. Cara, assim, querendo ou não, o Café já jogou fora, quando era moleque, entendeu? Isso, tipo, jogou na Eslováquia, sei lá, entendeu? Isso, Carlos. Gente boa demais, cara. Carlos, um abração aí pra você, mano. Mas no jogo contra o ABC, eu encontrei ele lá. Carlos, gente boa demais, velho. O Reginaldo eu conheço, mas faz muito tempo que eu não vejo jogando. Chato pra caramba. Nossa, meu Deus do céu. Reclama, hein, velho? Ele fez o gol, daí no segundo tempo, ele jogando do lado do Paulinho. E o Paulinho, marca ele aqui, não dá salva pra ele. E eu olhando, porque eu jogo bola, eu sei, né? Ele grandão. Ele fazia assim, ó. Pode ver que eu postei. Ele dá em mim. E dava e ele chegava. Ele corre muito, ele corre muito, ele é levinho, irmão. Ele é levinho. Mas teve uma hora que o zagueirão lá, levanta ele? Como é que é o nome dele lá? O Rig ou o Marcão? O Marcão, rapaz do céu. Só encosta nele, sem a mesma coisa de bater uma carreta numa bicicleta. Perigoso demais, homem. É um jogo muito pegado. Cara, agora sim, quando o Marcão vem pra jogar com o Rig, muda, né? O sistema defensivo fica muito mais sólido. Falar pra você, o Paulinho, ele é foda nesse sentido, porque ele vai conseguindo encontrar peças. Às vezes ele nem vai com um time que ele pensa em terminar o campeonato. Ele vai deixando umas 2, 3 brechas e ele vai trazendo, entendeu? Ele é macaco velho, cara. O Paulinho vai fazendo essas coisas, entendeu? Conhece, né? O grupo do ABC, ele já veio formado. O time do Canarinho já veio formado. É um outro que mudou ali, né? Isso, então tem tudo isso, né? Cara, quando você traz o Betão, desde o começo, desde o primeiro jogo, você sabe que o Betão pode jogar de zagueiro ou volante. Quando você traz o Jeff Carioca, você sabe que ele pode jogar de volante ou de lateral. Quando você sabe, tipo assim, com um jogador, você consegue ter 2, 3 posições para esse jogador, entendeu? Então o Paulinho é muito veiaco nesse sentido, entendeu? E teve uma hora lá que o jogo pegando, na verdade no finalzinho, quando o Flamengo empatou, deu 1 minuto ali, ele chegou assim em mim, eu fazendo dele, Balota, o que você falar, tá falado. Fala pra mim o resumo do jogo aí, o que você achou? Eu falei, como eu tinha falado nos meus stories, cara, jogo bastante truncado, o empate é justo, tá? Vamos se dizer assim, porque o Vila C podia sair mais pra buscar, tipo, o resultado, tô jogando em casa, vamos atrás da vitória, vamos garantir essa vitória. Mas se apostou de 1-0 e o Flamengo foi buscando e empatou. Então o resultado de 1-1 foi justo, ele pegou na minha mão assim,
Agora eu vi que você entende. Falei, obrigado pela moral aí. E é isso aí, pô. Então ele é um cara toda hora conversando, conversava até com o Alan, um grande abraço aí pro Alan, o técnico do Vila C, se conversando ali, é um cara muito inteligente, sabe levar o jogo na resenha, tipo assim, com respeito, não é um cara que falta com respeito com o adversário, ele é um cara muito, cara, profissional demais, cara. Paulinho, eu não tinha trabalhado assim lado a lado, porque como é um campo pequeno, eu fiquei bem aqui, ó, eu ficava como, eu era praticamente o mesário, porque, não, ó, pra você ter ideia, não cabe nem mesa dentro do campo. Em outros campos, a mesa fica dentro. A mesa tava lá no vestiário. Aí eu fiquei ali com as bolas, eu jogo uma bola, eu que chutava a bola e tal pros caras. Aí eu ficava, tipo, aqui no meio, o Paulinho ficava aqui e o Alan ficava aqui. Eles ficavam conversando e tal, resenhando. Então nisso aí os cara é profissional demais, mano. Ô Balotti, se fosse ter um destaque aí pra você no jogo do Flamengo e Vila C dentro do campo, quem que seria? Vamos falar das duas partes aí. Quem que te chamou muito a atenção no jogo? Cara, um de cada equipe? Isso. Um de cada equipe, eu vou colocar ali o Rig na zaga, muito concentrado na partida, não falha, é difícil ele falhar. É difícil. Ele é um xerife ali. Eu acho que eu vi, dos jogos que eu assisti, contra o ABC no dia que tava chovendo lá, ele falha no segundo tempo ou no primeiro tempo. Então, mas ele consegue se recuperar. Aí, mas é difícil você... Que ele faz o gol? Não. Ele se recupera no lance ainda, tá? Lance, Mas ele faz o gol naquele jogo também. também. Mas assim, cara, é difícil de você ver errar. É difícil então, de você errar. Só antes de eu vou ter que interromper, senão eu esqueço. Eu lembrei do Glazer. Cara, o Glazer é um baita de um jogador, é um cara que pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro. Mas no jogo contra a Anitta, ele teve alguns lances assim que eu acho que ele podia ter tomado outra decisão. E, assim, é um cara experiente, macaco velho, é um cara de grupo, é um cara que você pode ter ele como volante também. Às vezes você colocando um zagueiro no lugar, vamos supor, o Cris entrou bem e o Dodô tá bem. Sim, vamos dando um exemplo. Aí você coloca o Glazer, cara, você ganha às vezes o Dalvesco de meia um pouquinho mais aberto, entendeu? Junto com o Glazer. Ou você joga com o Moi, O Glazer é muito técnico. Então, ele joga até de lateral direito ele joga. Então, hoje com físico eu já não sei se ele aguenta, mas tá assim... magrinho, pô. Não, tá magrinho. Magro é uma coisa, é igual, assim, uma coisa é você tá fininho, outra coisa é você ter pique pra jogar nessa posição, né? Mas enfim, é uma possibilidade também que você pode ter colocando o Glazer de volante, né? Você consegue ganhar às vezes uma qualidade ali no teu meio e consegue colocar outro zagueiro. Desculpa, velho. Não, tranquilo. Pode falar, do Vila C e do Flamengo. Não, pra mim é ele, né? O Rig. Também o volante, número 8, carequinha lá, esqueci o nome dele. O Roger? Nossa senhora. Ele jogou? Jogou, joga demais, irmão. Corre o jogo inteiro. Corre o jogo inteiro. Isso que tá com meio joelho, tá? Ele teve uma hora que ele parou assim, eu fiz um vídeo bem top dele, véio. Joga muito. Entre o Roger e o Rig, cara, eu falava pra você... Tá bom, os dois. Os dois. Bom. E do lado do Vila C, o Regi, que fez o gol, e o goleiro. O goleiro foi bem mesmo. Foi bem, também um goleiro muito concentrado, um goleiro que, tipo, passa confiança pra equipe. Sim. Então o goleiro... A zaga do Vila C é boa? É boa também. Os meninos lá correm bem pra caramba. Mas se fosse pra ter o destaque, ia ser o Regi e o goleiro deles. Legal. Então 2 pra cada um. 2 pra cada lado. E o árbitro não atrapalhou, não? Cara, o que eu vou te falar? Eu não posso me posicionar sobre o árbitro, mas tipo a torcida da casa xingando como sempre e... Atrapalhou o jogo? Não atrapalhou Algum lance não. decisivo? Cara, não teve expulsão, os amarelos que ele deu foi justo, claro que eu filmei, mas não postei. Sim. A cotovelada que o volante do Vila C dá acho que é Paraguai, sei lá, aquele grandão que fez os gols ali. O Chulé? Eu acho que é um magrelo alto. Eu falo que é o Valdir Papel. Isso, esse cara aí mesmo. Sei quem que é. Estão disputando a bola, o volante... Chulé ou Pelé, alguma coisa assim. Eu acho que é Pelé, coisa assim. O volante do Vila C olha pra ele e vai assim, larga na cara dele. Aí vai pressão e leva só amarelo. Ali, pra mim, na minha opinião, se é eu dou vermelho, porque ele olha pro cara e dá por querer. Mas o árbitro às vezes nem viu. Quem viu foi o Bandeira, será? Ou foi na reclamação daí ele deu o cartão? Não, na hora que deu, ele viu. Não, ele viu, não tinha como não ver, porque era muito... Por isso que eu falo, uma hora você vai lá, Datan, o próximo semestre, é muito pequeno, fica tudo justo, mano. O árbitro, se ele tiver mal posicionado, o cara vai inverter uma bola no chão, tem que cuidar pra não pegar nele. Tô te falando, cara, é um campo muito pequeno. Ali, o tiro de meta aqui, que o Rig cobrava, a bola... ficava entre o começo da área do outro goleiro, assim, perto dos volantes ali.
a casquinha que o zagueiro dava aqui ia na mão do outro goleiro. É muito pequeno o campo. Então, tipo assim, o árbitro, ele, pra mim, ele só naquilo ali, ele tinha que expulsar o jogador do Vila C. Mas no mais, foi tranquilo. Então, tipo assim, de arbitragem eu não gosto muito de falar. Porque daí o Paulinho falou pra mim. Falou, Balote, você filmou isso aí? Eu falei, Paulinho, ó, eu filmei. Mas não vou. daquele jeito, irmão, esquece. Daí ele falou, não, tá bom, tranquilo, eu não sabia. Falou, não, nada de polêmica no meu trabalho, eu posto gols e tal. Tendencioso, Vamos ficar assim, né, cara? Agora, Parcial pros lados. Antes de você falar também da opinião também dos jogadores aí, chamou a atenção do outro jogo, do ABC e Canarinho, cara, por que esse campo na Vila C não tem outro, será, cara? Que possa Tem mudar aquele, lá? é a Cibel que fala? Não sei. Tem um campo da C, eu não sei por quê, cara. Não sei, porque na verdade lá é Jardim Itaipu, é lá no Porto Belo. Não é lá na Vila C. Vila C é lá à direita, Sim, lá. No finalzão. Isso, não é lá. É no Jardim Itaipu, ali no Porto Belo. De repente alguém puder É um campo informar a novo, gente. sabe esse campo que tá saindo aqui no Libra? Daquele jeito, Aham. mas menor. Pois é, o do Libra é razoável, né? Não Você é viu também que pequeno, mas não... Não, mas eles diminuíram do que era antes. Vocês estão Perdeu um falando padrão. atrás da praça. Isso. Cara, ali vai Ele- ficar bom Ele agora. perdeu um pouco por causa da arquibancada. né? Ele perdeu uns Colocaram 3... já? Então, já? Sim, legal, cara, iluminação. bonito lá. Vai ficar Já legal. estão fazendo os vestiários lá, o banco de reserva de concreto, estão fazendo cabine para Legal. transmissão. Fica bonito ali. Vai ficar Ah, top. Que eu fiquei sabendo ali atrás da Praça da Bíblia, o campo ele perdeu 3 metros de cada lado. Aqui. Ficou meio justinho. Acho que é um padrão da prefeitura que Pode tá ser. fazendo aham, todos. pode ser. Todos é iguais, Iguais, vamos se né? dizer assim. Apesar que o lado do Ouro Verde é grande, né, cara? É grandinho. Aquele que foi a final do CRG? Eu digo de espaço, tem muito espaço. E o do Libra ali é muito justinho, cara. A porque grade ali, com a... ele perdeu por causa da arquibancada. É que a grade antes, ela via até perto da rua ali. Quase não, agora é Isso. colocar estacionamento de carro, então você consegue colocar os carros ali. Isso. Aí acho que do lado de lá recuou pra cá. Paver, tipo, Dos os paver. 3 metros que eu falei. Foi bem isso, recuou Aham. cada lado, né? Pra poder, Isso, mas exatamente. ainda é um tamanho razoável. É um ainda, né? tamanho... Agora, essa questão de só fazendo uma analogia, pra gente até mudar não é de assunto, mas talvez entender. Né? A Copa América, quando foi nos Estados Unidos, foi em campos menores. Né? E muito time reclamou, né? Muita seleção reclamou. Né? Então você vê, interfere, isso é inegável. Né, Sim, cara? para o cara que é velocista, vamos supor, você pega aí o Reginaldo, o próprio Maiquinho, Panata. o próprio Panata, jogar em campo pequeno não é bom. Não, é isso que eu Não tô tem te falando, espaço, não é né? bom. O É cara bom não pra tem caralho. espaço para correr, né? Isso. É. Agora, para o outro estilo de jogo já Pra quem é é acostumado com importante. salãozão, tá ótimo, né? Ó, o Nem Giovanni tanto. falou aqui, ó, o campo do Vila C trocaram todo o gramado, está em manutenção. Entendi. Uhum. Aí, ó. Pronto. Tamo junto, Gê. Tamo junto, rapaziada. Wesley Quintino, ó, Paulinho, grande. Tamo junto, Paulinho. Obrigado por estar na live aí, nego velho. Abraço. E aí? E aí, e o ABC e Canarinho? Que Um destaque para assim, cada lado. Uhum. Eu vou colocar ali pro Canarinho o Codorna. Por mais que os Garcia lá, os 2 irmãos, entrou bem. Tem um fortinho que jogou um nego, queixo também. Meu, vamos colocar 2 de cada lado? Pode ser, de Rafa? novo. Hã? De novo. Tá, vamos lá. Eu vou colocar o Codorna e o Nego Queijo do Canarinho. E do ABC, eu vou colocar o Rafa, goleiro. E o Panata, né? Que é o homem, a válvula de escape. O Panata que faz os gols. E o Rafa, mano. Se não fosse o Rafa, com 1 a menos, ia ser uns 4-2 aí pro Canarinho. Porque ele catou a que precisava, ele pegou. Depois, os outros gols, ele não tinha o que ele fazer, né? Mas eu fico com o Rafa e o Panata e o Codorna e o Nego Queijo. Foi os destaques aí desse jogo. Entre Cara. os destaques, engraçado, né? Os goleiros, que de fato estão se destacando faz tempo já, né? Faz tempo Sim. que a gente tá falando deles, assim, Sim. né, cara? Sim. É interessante. Ou será que estão se preparando, cara? Você sabe por que eu falo, Rafa? Sabe de quem que eu sinto saudade de ver nos campos, que eu não vejo mais? O Mondragon, mano. O Mondragon tá desse tamanho, cara. Às vezes, tipo assim, vamos lá, trabalho, dia a dia do cara, mas se tirar 1 hora, você acha que o cara não consegue, cara, se consegue, preparar? E você né? acha que o Rafa... Eu vou perguntar pro Rafa, eu vou resenhar com ele os outros goleiros. Você pode ver, os goleiros estão tudo bem preparados Cara, quem que veio fisicamente, aqui cara. e falou que se preparava, que fazia sozinho? O cara do Brinco de Ouro, o Nego.
Sim. do Brinco de Ouro, né? Se preparava. O último jogo ele jogou na linha. O goleiro? Ele jogou na linha. Então, ele jogou de falou que se lateral, joga preparava. muito. Enfim, cara, dá pra fazer trabalho específico sozinho, igual você faz, Balota, né? Você faz no campo. Dá pra o goleiro fazer também. Enfim, o Rafa, ele já é um cara veiaco, né, meu? Não, o Rafa tá louco. Rafa é um Eu joguei cara... com o Rafa em 2015 no Balbinote, fomos campeão. O Diego, De lá ele se destacou. o Diego Preto estava comigo no jardim ali assistindo o jogo. Ele tava atazanando a vida do Rafa, cara. Capaz. O Diego Preto. Não, o Diego Preto é resenha, mano. Ai. Um abraço, Diego. Mas enfim, o Rafa, no meu ponto de vista aí, dos goleiros aí que tá jogando esse 35, é um dos destaques aí, pode ter Mas certeza. eu vou falar pra você. E goleiro bom, ele se destaca nos momentos difíceis, tá? Na hora que isso precisa, aí. vamos se dizer. O goleiro do Flamengo também. Parece irmão do morcego, mano. É a mesma coisa você dar a luva e colocar um morcego, vamos colocar, pelo amor de Deus, magrelo. Muito bom goleiro, Envergadura, muito bom goleiro, muito mas bom. assim, cara, praticamente o Flamengo não deixa chegar. Então, mas teve um lance lá do menino, eu esqueci o nome do cara que chutou, ele fez uma defesaça no cantinho, ia ser gol do Vilacê. E o goleiro do Vilacê bom também, um paraguaio. Eu ia pegar ele pra resenha. Falaram bem mesmo. Eu ia pegar ele pra resenha, só que daí, cara, os paraguaios do Balbinote não queriam falar comigo, não queria, tipo, os caras tímidos, por causa do vergonha. idioma, tal. cara. Daí eu falei, ô irmão, aqui fala a língua que você quiser, nós desembola, irmão. Mas não quis resenhar, e daí eu fui pra ir no goleiro, daí o Jeff falou, não, nem vai, que é Paraguai, e não fala com ninguém. Nem foto diz que gosta de tirar. Aí, tipo... Certeza que é lá daquele lugar que você tava com as galinhas lá tirando foto. Certeza, pô, deu uma flechada num cacique lá e tá foragido por aí. Grande Carlinhos, meu amigo. William Garcia, melhor volante do 35 aí, ó. William Garcia. Isso aí, mesmo, o número 7. Evangélico, gente boa, bom mesmo. Ele é o Codorna de um lado e ele é do muito outro bom, lado. cara. Demais. No jogo contra o Flamengo, ele tava muito bem no jogo até ele sair, até ele se machucar. Tanto é que saiu o gol num lance que ele se machuca. Exatamente. Isso aí, É cara, coisa pra gente fechar, pra dar aquela passada no geralzão, né, pra não fugir, a gente tem que falar do Neymar, né, cara? O Balota vai ter que falar do Neymar. É bom um santista falar, né, mano? É interessante. Comecei bem, postei um storyzinho lá do menino Ney, falei, meu Deus, e ele olhou pra torcida do Botafogo e falou, eu vou fazer gol e vou vir aqui. Vamos lá, ele fez o gol, ele quis dar uma de Maradona, mas tem VAR, ele não deu muito bom pra ele não. Mas, cara, meu Deus, eu não... Você acha que ele fica, Balota? Acho que não, né? Pra onde ele vai? Eu vi agora a Pachuca do México pra jogar o Mundial. Pô, Mundial, todo mundo quer jogar o Mundial. Você viu o negócio do Botafogo? Vi. Da proposta do CR7? Vi. Que é o grupo deles lá e tal, não sei do que. Assim dizem, né? Tá todo mundo meio que querendo jogar esse Mundial. É que esse Mundial parece... Vai ficar igual tá a Kings League isso daí, mano. Os caras vão, joga só 5 jogos e sai do time. Isso que eu ia falar, já tá parecendo... 5 jogos, vamos se dizer. Já tá parecendo feio, um né? negócio Eu acho assim muito feio, mais um evento festivo. Não, daí eu acho que se torna feio. E o calendário brasileiro vai ficando. Daqui uns dias, vamos Ronaldinho Gaúcho. Vai só voltar. pra 4 jogos. Só 4 vai jogos. se preparar Pronto, ano vai tipo ver. Rock Balboa pra jogar. O Cruzeiro pode se tornar líder do brasileiro. Cara, que loucura, Que cara. loucura. Daí o Flamengo vai pro Mundial. Vai ficar todos esses jogos. Depois, vai ficar quantos jogos atrasados? E o Gabigol jogando? E o Gabigol jogando. Cadê? Entendeu? Que loucura, né, mano? Assim, tá quietinho lá no Cruzeiro, velho. Pois é, né? Que coisa. Você vê, né? Nem quase que passa despercebido, né? Mas quem que tá metendo gol é o Caio Jorge. Caio Jorge, né, velho? Daí como é que vai jogar Gabigol? Mas igual, velho, quando ele tava no Flamengo, ele fazia um auê, velho. Não tinha um técnico que ficava... Ninguém segurava o homem. O Leonardo Jardim tá com respaldo, tá prestigiado, né? Tá prestigiado. Agora, em relação ao Neymar, cara, dá dó em relação ao que ele tinha de futebol pra apresentar, né? Porque, assim, como pessoa, cara, cada um no seu quadrado. Você acha que ele perdeu o prestígio dele? Tipo, Não, eu vou chegar agora nesse sentido. Cara, os poucos lances que você vê o Neymar pegando na bola, eu tô usando esse exemplo. É o jogo festivo do Zico, daí o Zico com 60 anos, ele pega na bola, bate bem na bola, dá um tapa. Invertidas. Cara, o Neymar tá a mesma coisa, você vê que ele sabe jogar bola, vai dar um drible, mas ele não tem mais arranque, ele não tem potência, ele não tem... Ele dá o drible e não completa. Cara, a gente tá cansado de falar que o esporte não é só o futebol, tá? É basquete, é atletismo...
se tornou algo físico. Se o cara não for atleta, ele não Físico e joga, mental. ele não joga, ele não vai produzir. Pro nível do Neymar, se ele não tiver bem preparado fisicamente, ele é só mais um, Só cara. mais um. Você entendeu? Então, assim, dá tempo de virar a chavinha. 6 meizinhos, igual o Neto falou. Você viu Dá- aquele vídeo do Neto? Que lá Não, o Neto falou. não vi. Foi postado lá no Red Bull, no nosso grupo Não lá vi, do não Instagram. O Neto falou: Neymar, eu não gosto de você como pessoa, mas pelo bem dos brasileiros, se prepara 6 meizinhos. Velho. Faz isso, por favor. Só que eu falo pra você assim, o Datan. Você viu o Mbappé quando ele saiu do PSG e foi pro Real? Sim. Você viu que esse menino ganhou de massa agora? O próprio Mbappé não tem mais aquela ginga que ele tinha antes. Sim. Você perceberam ou não Sim, viram isso aí? sim. Então, o Neymar na seleção, vamos supor que ele se prepara 6 meses aí vai. O Celote leva ele. Você não vai mais ver o Neymar de 5, 6 anos atrás. Esquece. O Neymar vai decidir pro Brasil no quê? Uma bola parada, Isso. um pênalti que ele não pipoca, algo assim. Mas Tem que dar uma banheirada lá. O que você espera de um treinador top 3 de treinador, assim, igual o Ancelotti? Você espera que ele encontre uma posição pro Neymar jogar nesse jeitinho aí, mano. Banco, ele vai ser banco. Você entendeu? Vai entrar nos 20 do segundo tempo, ó, entrou o Neymar, a zaga tá cansada, o Neymar vai enfiar aquela bola pro Rodrigo, exato. vai enfiar pro Endrick, algo assim, e vai matar, e o povo, o Neymar foi o homem do jogo. Então Vamos você dizer espera assim. justamente isso, que o treinador encontre uma posição justamente para ele, com essa Exatamente. idade, desempenhar o futebol que ele precisa. Mas Aquela convocação do Ronaldinho Gaúcho na seleção olímpica. Lembra? Boa, bem É o colocado. cara que ia jogar só pra gerir a Porque molecada. sabia que ele já tava pesadão, não era aquele Ronaldinho do Barcelona, depois foi pro Milan? Isso. Não era mais, mas ele pegava a bola. Até o Neymar tava nesse jogo, né? Pegava, dava nele, então já era de tipo assim. Outra coisa que eu lembrei, teve uma vez aqui quando o Neymar veio, eu não pro estádio, Não, quando ele veio pro Brasil, que eu falei assim pro Rafa, cara, o Neymar, se der errado, velho, quer dizer, se ele não tiver conseguindo jogar, cara, ele vai se emputecer com a imprensa, não vai dar 6 meses, ele vai sair fora. E não deu outra, mano, nesse sentido. Ele não tem saco. E o cara que tem dinheiro, muito dinheiro, dificilmente ele precisa... Quer dizer, dificilmente ele aguenta alguma coisa. Ele não ele não vai pra mídia, ele não vai pra câmera se explicar. Ele não é que... Ele não precisa na cabeça dele, entendeu? Exatamente. No meu ponto de vista, ele precisa, porque ele é público e ele... né? Você viu que o pai dele foi arrogante, né? Pra caramba, mas o pai dele né? O pai dele disse que pai é bem, dele é. bem cuzão. Mas enfim, então, cara, estamos vendo praticamente aí, no máximo, estourando, cara, 2 anos de futebol aí do Neymar. E acabou, velho. Cada ano 5 jogos. E é triste, né? Porque já tem gente já colocando ele, já tratando, usando inclusive esse termo, né? Que ele é um ex-jogador em atividade. É triste, né? Jogador de TikTok. E agora sim, pra bater o martelo, a gente teve que dar uma pancada no Santos, né? Você tá aqui no Santista, a gente vai ter que dar uma pancada no Corinthians, né, Corintiano? Por quê? Por quê? Foi 0x0, velho. Grande resultado. Mas não é disso que eu tô falando. Fala, André. Tô falando de bastidores. O bicho tá pegando lá, hein, bicho? André Agostino, abraço, irmão. Obrigado, tamo junto. Manda ver. Não é não, Balota? O bicho tá pegando lá no Corinthians, né, cara? Ninguém sabe quem que é o presidente, um diz que... Tá uma disputa, uma dança das cadeiras estranha lá dentro, Santos né, tá cara? feio, o Corinthians tá pior, não me leva? E ainda tem um clássico aí, cara. Tem um Corinthians e Palmeiras. Mas o Corinthians vai amassar o Palmeiras, velho. Aí que tá. Se amassar, tá tudo certo. Mas eu não vou falar pra você, é clássico, irmão. A única coisa que eu não boto a mão. Que eu não falo, eu não opino. Ainda mais Corinthians e Palmeiras. E na situação. E nessa situação, é vida, é jogo de vida. Agora, Exato, pergunta pra ele, se ele fosse escolher quem que ele escolheria pra ganhar? O Santista, pergunta pra ele. Corinthians. Corinthians? Claro, eu odeio o Palmeiras. Na verdade, mas aí não sei, né? Não é unanimidade, recente, né, mas Balota? É mais recente, mais recente. Hein, vamos lá, fazer uma pergunta pra vocês, igual eu fiz no outro. Vocês têm que falar e dar a opinião de vocês. Lá vai ele perguntar quem vai ganhar. Com certeza. Cara, eu personalidade. eu vou... Só que você vai falar e não se explica. A minha opinião não vale. Fala, irmão, e pronto. Não, vou me explicar sim, senhor. Vou me explicar. Calma, coração. Depois não entra no... Em questão disso aí, se alguém falar de você, vem falar com o Balota que eu resolvo. Pode ficar tranquilo. Quem vai ganhar? Quem vai classificar? Não, vamos lá. Flamengo e Vila Flamengo. Flamengo, você acha Flamengo que passa? Tá. E você, Rafa, Flamengo? Vou manter o Flamengo. Eu falei, vai no Flamengo? Acredito que... E Canarinho, casa, né? Canarinho e ABC, quem que passa pra você?
Eu acho que na mesma situação, o Canarinho também tá em casa e não sei, cara. Pelo último resultado que deu agora do jogo. Eu acho, igual você falou, né, que eles podem vir com uma certa pressão agora, mas eu acho que eles vão estar até mais à vontade, de certa forma. Eu acho que... Mas vamos lá, e se o jogo tivesse acabado 2-0 pro ABC? Ah, não, daí muda, né? Daí ia mudar. Aí muda. Então você vai pelo jogo, não por gostar de um clube, vamos dizer assim. Não. É o jogo. Exatamente. Tipo assim, o que deu essa injeção de ânimo pro Canarinho foi justamente arrancar o empate na situação que tava. Top. Então, pra vocês é isso aí. Cara, o Canarinho eu tinha falado que eu achava que ia ganhar, né, o primeiro jogo, que era favorito. De novo, vou no Canarinho na mesma ideia, mas não significa que é o Canarinho que vai sair vencedor. Mas eu vou de Canarinho, acho que o Canarinho vai sair vencedor nesse... Canarinho e Flamengo, uma final, então. São achismos. São nossos achismos. Coisa linda, é isso aí. Fechamos, então? Bom, agradecer, valeu, Balota, por ter salvado mais uma aí, cara. Tamo junto, né, velho? E é massa porque toda vez que você vem, a resenha corre solta, né? Então, é legal. Já virou de casa, né, velho? Já aí, até assim, já, tá tranquilo. Eu só tenho que agradecer a vocês, né? Sempre que precisar e eu puder vir, eu vou estar aí. Pô, valeu, né? mano. E agradecer também a todos que acompanham a live, os clubes que estão aí na semifinal, né? Flamengo, Vila C, né, Canarinho e ABC. Obrigado pelo carinho. E todas as equipes também do 35, né, que me abraçou, aos seguidores. Obrigado de coração. Sem vocês eu não estaria aqui. Tamo junto. Que lindinho, né? Você viu? É humildade. É isso aí, mano. Tamo junto. E é óbvio que o Balotelli vai voltar, tipo, muito em breve, né? Porque vai ter a final aí. A gente vai debater aí. Sim, ele já se convocou da outra vez. Ele falou, na final a gente espera menos do que, né? Não, pode estar aqui os caras aqui com os troféus, mas eu lá, sentado lá, não digo nem, porque assim, tem a final, né? E a Libertadores? Do que? Cara, finais. Não, eu digo assim, porque tem a final, aí depois, ou seja, antes do jogo, quando classificar os dois, né, a gente pode fazer uma resenha mais pra frente sobre. Isso. Né, dali 2 semanas, não sei. Isso, E depois o campeão aí vem, né, sim. Não sei, a gente faz uma bagunça aí. Não, tá bom. Fechou? Ó, última, só agora, falar a respeito do jogo do Foz, se vai ter rodado 35 ou não. O Rada me mandou sobre os ingressos. Caso você compre 2 ingressos, você vai participar de um sorteio de um iPhone 15. 15 ou 16? 16 ou 15? Perdão, é o 16. É uma coisa assim. Então é super importante. Então você comparecer também no estádio, vocês que gostam do Foz, mesmo pela situação da segunda divisão, mas é uma equipe que está crescendo, é um projeto bom. Então quem puder ir, comprar seu ingresso, levar sua namorada lá. E quem sabe você na arquibancada é o sortudo de levar esse velho. iPhone. Não, calma aí, Balota. Eu vou ter que interromper também. Levar a namorada pra assistir o jogo do Foz, segunda divisão, aí também já é demais, com todo respeito. Capaz, coisa linda. Vai ganhar um iPhone 16. E se ganhar o iPhone? Brincadeira à parte, mano, é o primeiro ano, né, praticamente completou um ciclo de 1 ano da gestão aí nova, né, foi fevereiro do ano passado, se eu não me engano, março, por aí. Então, assim, é um clube novo, é uma gestão nova, vamos apoiar aí, galera, e a camiseta, não só azul como branca, tá show de bola. Show de bola, tá bom? coisa linda. Muito mesmo. E é isso aí, tamo junto, rapaziada, abraço. É nóis. No mais é isso, então. Valeu, galera. Até terça que vem com mais resenha. Vamos saber, já vamos ter... Vamos saber se vamos ter definição, né, dos times. Mas acompanha aí e marca a gente em tudo quanto é esporte que você achar por aí, que na reposta, mas é legal. Fechou? Falou, Rafa. Um abraço. Falou. Rafa Shelby. É Tamo nóis. junto. Valeu. Valeu, rapaziada.